Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao minicurso Atuação Fonoaudiológica pós-Covid-19, como parte da 19ª Feira de Saúde do HUB. O objetivo dessa ação é informar sobre a atuação do fonoaudiólogo no pós-Covid-19, com enfoque nos problemas de voz e deglutição. Eu sou Ana Cristina Coelho, fonoaudióloga no HUB e orientadora dessa ação. Esse minicurso vai ser ministrado pelos alunos do curso de Fonoaudiologia da Universidade de Brasília, Manuela Lima Carneiro, Washington Dourado, Lara Dias Rocha Ramos, Emília Rodrigues Trindade. Então, um bom curso a todos e muito obrigada. A fonoaudiologia é uma das especialidades envolvidas no cuidado de pacientes com Covid-19. O seu trabalho pode ser realizado à beira-leito, durante o período de internação, ou em forma de terapia após a alta hospitalar. As principais sequelas causadas pela Covid-19 que requerem o atendimento fonoaudiológico são as alterações de voz e de deglutição. Vamos iniciar com explicações sobre voz e disfagia e depois falaremos sobre a atuação do fonoaudiólogo mais especificamente. Os primeiros conceitos a serem explicados são de voz normal e de disfonia. A produção da voz se dá por configurações altamente específicas no trato vocal, que filtra o som produzido na laringe pela vibração das pregas vocais e o modula por meio de movimentos coordenados de lábios, língua e mandíbula, a partir do ar vindo dos pulmões. Essas interações envolvem os músculos e o sistema nervoso autônomo e central e produzem as diversas vozes existentes. O conceito de voz normal é controverso. É preferível usar o termo voz esperada. Assim, existem vozes esperadas de crianças, de homens, de mulheres, de idosos e assim por diante. Por exemplo, vozes de crianças têm como característica a soprosidade e a voz aguda. Vozes de homens tendem a ser mais graves e levemente rugosas, mais grossas. O critério de classificação de voz esperada, além dos padrões sociais e culturais, é a capacidade de variação da voz de acordo com a situação e com o contexto do discurso. Essa possibilidade de variação, sob demanda voluntária ou não, consciente ou inconsciente, talvez seja um dos maiores atestados de saúde vocal e normalidade anatomofuncional do aparelho vocal. Disfonia é um distúrbio da comunicação, representado por qualquer dificuldade de emissão vocal que impeça a voz de cumprir sua função básica de transmitir mensagem verbal e emocional de um indivíduo e que interfira em sua qualidade de vida. Isso engloba não só as alterações vocais, mas também as sinestésicas, que podem estar presentes sem um marcador auditivo específico. A disfonia é um sintoma presente em vários distúrbios ou pode ser apresentada como uma alteração principal. As disfonias podem ser classificadas em grandes categorias etiológicas. As disfonias comportamentais, com e sem lesão secundária, que é quando o uso da voz é o fator principal da disfonia, e as disfonias orgânicas, nas quais a voz não é fator desencadeante, como é o fato das disfonias pós-intubação orotraqueal prolongada. E agora eu vou passar um vídeo sobre a produção da voz para fechar o raciocínio. A produção da voz acontece quando a área do cérebro responsável pelo pensamento envia informações para as áreas motoras, ativando os nervos cranianos que estimularão os músculos da laringe, localizada na região do pescoço. Para que o som seja produzido, primeiro é necessário que ocorra a respiração. No momento que o ar está saindo dos pulmões, a voz é produzida na laringe. Ao sair dos pulmões, o ar encontra as pregas vocais. A passagem do ar pelas pregas vocais produz movimentos ondulatórios que geram o som. Quando estamos apenas respirando, as pregas vocais encontram-se abertas. Durante a produção do som, as pregas vocais se aproximam. O som que foi produzido na laringe será modificado nas estruturas que ele percorre, até chegar na boca. Na boca, a voz será transformada em fala, de acordo com a vogal ou consoante que queremos falar. O som da voz será projetado no espaço, até chegar ao ouvido humano.
Agora eu vou falar um pouquinho de deglutição, que ela é uma função vital para todos os seres humanos e ela consiste num processo altamente complexo e dinâmico de extrema importância para a nutrição do organismo como um todo. Ela envolve diversas estruturas da boca, da faringe, da laringe e do esôfago. E didaticamente ela é dividida em 4 fases, que são a preparatória, a oral, a faríngea e a esofágica. Eu vou dar início falando um pouco sobre anatomia oral, dando uma visão geral da boca e das suas estruturas e delimitações. A boca é delimitada pelos lábios anteriormente, as bochechas lateralmente, os arcos palatoglossos posteriormente, os palatos superiormente, o assoalho de boca e o assoalho de boca inferiormente. Além disso, ele também tem as estruturas da gengiva, os dentes, a língua, os arcos palatofaríngeos e as glândulas salivares. Agora falar um pouco da língua. Ela é um músculo estriado esquelético que é revestido por uma membrana mucosa, que varia de acordo com a sua região. Ela é composta por músculos intrínsecos que fazem parte totalmente da língua e são importantes para a alteração da sua forma, e também por músculos extrínsecos que se originam fora da língua e se inserem nela. Ou seja, os músculos que se originam fora da língua, eles vão puxar para alguma direção ao se contraírem, movimentando a língua. Já os que fazem parte da língua, eles vão deformar ela de algum jeito, como se podem ver na foto. O que faz aqui são os músculos intrínsecos. Além disso, a língua ela tem participação para a mastigação, na alteração do lado do bolo alimentar. Tem também no paladar, função de paladar. Ela participa na deglutição, na fonação, papel fundamental para a formação das palavras. E na limpeza dos dentes, para a retirada daqueles restos de comidas que ficam no dente. Falando agora um pouco da saliva, ela é composta de água, eletrólitos, enzimas digestivas e agentes microbianos. Ela tem as funções de umidificação da boca, lubrificação dos alimentos, ela auxilia na digestão dos carboidratos, então a digestão ela se tem início na cavidade oral e não a partir do momento que o alimento entra no estômago. Ela também serve como solvente aquoso para degustação, então ela tem uma participação no paladar. Ela também tem função de limpeza, proteção contra invasores e refluxo gastroesofágico, e também um selante líquido para a sucção. A regulação dela é através de fibras nervosas aferentes, que são da visão, do olfato ou até mesmo da audição, e também por fibras nervosas eferentes, que são o 7º nervo craniano, o facial, nas glândulas submandibulares e sublinguais, e o 9º par craniano, que é o glossofaríngeo, nas glândulas parótidas. Falando agora de mastigação, ela é um ciclo de reflexos que garantem a continuidade no processo, mesmo quando não estamos focados na mastigação. Então, é por isso que nós conseguimos fazer outras coisas e mastigar ao mesmo tempo. Mas antes de entrar nesses detalhes, vamos falar um pouquinho dos elementos que participam dela. Então, as estruturas que estão envolvidas são os dentes, a língua, os lábios, a bochecha e o palato. Os músculos que estão envolvidos na mastigação são os levantadores da mandíbula, que se compõem pelo masseter, o temporal, o pterigóide medial e o esfenomandibular. Já os abaixadores da mandíbula são os disgástricos, o pterigóide lateral, o miloioide e o genioide. E a inervação motora se dá pelo trigêmeo, nos músculos mastigatórios, o facial nos lábios e nas bochechas, o hipoglosso na língua e o vago no véu palatino. Então, aqui nós podemos ver que a mastigação ela se dá através dos reflexos. Como que esses reflexos se iniciam? Através da compressão do bolo alimentar no palato. Quando isso ocorre, há um relaxamento dos músculos elevadores de mandíbula e uma contração dos músculos abaixadores, então a mandíbula vai se abaixar. Quando há um estiramento dos músculos levantadores da mandíbula, ocorre um outro reflexo, onde os músculos abaixadores da mandíbula vão relaxar e os músculos levantadores da mandíbula vão contrair. E esse processo vai ser contínuo até que o bolo alimentar esteja pronto para ser deglutido. A deglutição é um processo que envolve um conjunto de mecanismos motores coordenados que visam a passagem do alimento da cavidade oral para o estômago. Eu vou falar um pouquinho agora das fases preparatória e da fase oral. A fase preparatória ela começa a partir do momento que nós vemos, sentimos o cheiro ou ouvimos algum alimento ser preparado. E isso se dá com o aumento da secreção de saliva. Então, a partir do momento que a gente vê uma pizza ali, por exemplo, e estamos com fome, nós vamos sentir água na boca, que é o aumento de secreção de saliva para auxiliar na digestão desse alimento.
Agora, partindo para a fase oral, ela é a fase de formação voluntária. É exatamente a parte da mastigação, onde a saliva vai se juntar com a mastigação para a formação do bolo alimentar. Falando agora da fase faríngea, as seguintes ações ocorrem para assegurar a passagem da comida ou da bebida até o esôfago. Então, depois que esse alimento foi mastigado, ele se transformou num bolo alimentar, ele vai para a parte posterior de língua para ser deglutido. A partir daí, a língua bloqueia a cavidade oral para evitar que essa comida retorne para a boca. O palato mole ele bloqueia a entrada de ar para a cavidade nasal para que não haja nenhum escape extranasal. As pregas vocais vão se fechar para proteger as vias aéreas. A laringe vai anteriorizar e elevar, e também vai ocorrer a inclinação da epiglote, fechando a entrada da traqueia. Com isso, o esfíncter esofágico superior ele vai se abrir e permitindo assim a passagem do alimento para o esôfago. Chegando ali, o bolo alimentar ele vai ser impulsionado para o estômago através dos movimentos peristálticos do esôfago. Nós vamos poder ver isso mais detalhadamente aqui no vídeo. Então, a língua, o alimento vai ser introduzido, mastigado, virou bolo alimentar. A língua bloqueia a cavidade oral, o palato mole vai elevar, a epiglote vai inclinar, ocorre a abertura do esfíncter esofágico superior. E aí vamos para a fase esofágica com os movimentos peristálticos. Ao chegar no estômago, ocorre a abertura do esfíncter esofágico inferior. Com a passagem do alimento, ele se fecha novamente para que não haja nenhum refluxo gastroesofágico. E aí nós temos a chegada do alimento até o estômago. Essa sincronia entre a propulsão do bolo alimentar e a proteção de vias aéreas é muito importante para que o alimento não penetre nas vias aéreas. Agora vamos falar um pouquinho de disfagia, que refere-se a um sintoma relacionado com qualquer alteração no ato de engolir, que possa dificultar ou impeça a ingestão oral de forma segura, eficiente e confortável. E ela ocorre em diferentes faixas etárias, decorrentes de variadas condições médicas e até mesmo psíquicas. Então aqui nós temos um vídeo de uma disfagia, onde ocorre uma falha no mecanismo de proteção de via aérea, levando à entrada do bolo alimentar na região laríngea, havendo uma penetração. A classificação da disfagia pode estar relacionada com dois aspectos, com a causa e com as fases em que ela está comprometendo. Em relação à causa, nós temos dois tipos de diagnósticos, as disfagias mecânicas e as disfagias neurogênicas. As mecânicas elas podem ser recorrentes de câncer ou do seu tratamento, como também de traumas, infecções, próteses orais mal adaptadas, entre outras coisas. Já disfagias neurogênicas estão relacionadas com alterações do sistema nervoso central ou periférico, podendo estar presente como sequelas de AVC, doença de Parkinson, traumatismo crânioencefálico, dentre outros. Já em relação ao comprometimento das fases da deglutição, nós temos 3 diagnósticos, são a disfagia oral, a faríngea e a orofaríngea. Na disfagia oral ocorre quando há comprometimentos essencialmente dos eventos das fases preparatória e oral, ou seja, quando o alimento ainda está em cavidade oral. Já na disfagia faríngea ocorre quando há comprometimentos essencialmente dos eventos da fase faríngea, então na questão da elevação de laringe, a abertura de esfíncter esofágico superior. Então esses problemas ocorrem muito nos casos de paralisias faríngeas ou laringectomias parciais. Já nas disfagias orofaríngeas, observam-se alterações em ambas as fases, tanto na fase oral quanto na fase faríngea. Um indivíduo disfágico, ele manifesta alterações do processo de deglutição, assim como o comprometimento da saúde geral, do estado nutricional e das condições pulmonares, promovendo, sobretudo, um impacto na sua qualidade de vida. Dessa forma, desordens do processo devem ser rapidamente diagnosticadas e reabilitadas, a fim de prevenir, tratar e impedir tais ocorrências. Em março de 2020, a OMS declarou emergência de saúde pública de interesse internacional com a proliferação da doença batizada de Covid-19 e caracterizada como uma pandemia. Sua transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como toque ou aperto de mãos, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele pode causar vários sintomas diferentes,
que, dependendo da pessoa contaminada, podem variar desde uma simples gripe até uma pneumonia grave. Os sintomas mais característicos são febre intermitente ou prolongada, tosse, fadiga, dor de garganta, congestão nasal, perda do olfato e ou paladar e comprometimento pulmonar, que vai cursar como insuficiência respiratória, causando assim uma queda de saturação de oxigênio na circulação. A síndrome respiratória aguda grave é uma complicação da infecção pelo vírus da Covid-19 e ela é mais comum em idosos, com baixa imunidade e associados a outras comorbidades. Se a insuficiência respiratória não puder ser melhorada ou piorar continuamente em um curto período de tempo, é consenso entre os relatos de que a intubação deve ser realizada imediatamente. É observado também que a ventilação invasiva, através de um tubo orotraqueal, é comum em meio a esse surto e atualmente é considerada a melhor estratégia ventilatória, onde tem um isolamento mais efetivo da via aérea, onde terá uma menor propagação do vírus. Considerando que os idosos são a população com maior risco de complicações e que esse tratamento de escolha é instituído para os casos mais graves, até o momento é a ventilação invasiva, tem uma chance de sequelas pulmonares e também o contexto se caracteriza como risco para disfagia. O grau da disfunção também pode variar, a depender de diversos fatores como idade do paciente, associação ou não a um quadro de presbifagia, tempo de intubação orotraqueal e outras comorbidades que podem justificar alterações de deglutições prévias. Vai passar agora um vídeo onde é mostrado o procedimento de intubação orotraqueal, onde há a passagem do tubo por via oral pela orofaringe e laringe. Também é utilizado bloqueadores neuromusculares ou agentes sedativos durante esse período de ventilação mecânica que podem originar diversas alterações, como modificações da anatomia glótica, atrofia ou inatividade dos músculos esqueléticos responsáveis pela deglutição, alterações nos quimiorreceptores e microreceptores presentes nas mucosas da faringe e laringe, também como déficits no reflexo de tosse e sensibilidade intraoral. Essas alterações patológicas provindas da intubação orotraqueal podem ser agravadas em indivíduos idosos. A perda de peso e massa muscular, alterações na coluna cervical, redução da mobilidade e elasticidade dos tecidos, redução da produção da saliva, comprometimento do estado dentário, sensibilidade oral e faringe reduzidas, função olfativa e gustativa reduzidas também, são aspectos do envelhecimento que, somados ao quadro de disfagia proveniente a esse tratamento da síndrome respiratória. A literatura afirma que a alteração da deglutição após a intubação orotraqueal é prevalente e requer uma avaliação e acompanhamento especializados. Sendo assim, é fundamental compreender que há uma grande parcela de pacientes após Covid-19 que vão necessitar de atendimento fonoaudiológico, considerando a necessidade absoluta de via aérea artificial em doentes graves somados ou não a comorbidades. Então, após a recuperação, os indivíduos portadores de Covid-19 apresentarão algum grau de comprometimento pulmonar e sabe-se que doenças respiratórias, como fibrose pulmonar e a apneia obstrutiva do sono, estão intimamente associadas a déficits patológicos da coordenação da deglutição e da respiração, aspecto de risco para disfagia e broncoaspiração. Muitos pacientes que precisam de intubação ou que apresentam sequelas neurológicas pós-Covid necessitam de reabilitação vocal. Então, quando o paciente ele fica muito tempo intubado, o risco de lesões na laringe é alto, o que pode ocasionar uma disfonia, que é uma alteração ou dificuldade na emissão vocal, e disfagia, que é uma dificuldade para engolir. Pacientes pós-Covid podem apresentar diferentes sintomas na voz, desde o cansaço ao falar até uma rouquidão extrema. A fraqueza nesses pacientes pode repercutir em uma voz rouca e soprosa, além de ter alterações na capacidade respiratória, fluxo expiratório insuficiente e uma incoordenação pneumofônica, que é quando há um pouco fluxo de ar para vibrar as pregas vocais. Os principais sintomas na voz em pacientes pós-Covid são pigarro, que é quando os pacientes apresentam uma secreção em que a Covid atinge as vias aéreas superiores, rouquidão, em quadros em que o paciente apresenta tosse, o que irrita as pregas vocais, causando edema, portanto irritação na voz. Vossoprosa, que aparece quando há uma incoordenação entre a fala e a respiração, decorrentes da fraqueza muscular vocal e respiratória, que é muito comum nos quadros de Covid. E cansaço a falar, que isso ocorre quando uma insuficiência do fluxo aéreo e comprometimento pulmonar. O nervo vago
Ele sai do cérebro e ele controla a voz, respiração, tosse e a deglutição. Todos os preliminares apontam uma neuropatia do nervo vago decorrente da COVID-19, que pode causar uma paralisia de prega vocal. No entanto, as pesquisas ainda são iniciais. A laringe ela tem estruturas bem delicadas que podem ser comprometidas por inúmeras causas. A intubação traumática pode ocorrer em situações de emergência ou de difícil exposição da glote, que vai acarretar em lacerações e hematomas nas pregas vocais, além de inchaço nas cartilagens aritenoides e desinserções musculares. O tempo de permanência da cânula traqueal em contato com a mucosa da laringe da traqueia é também um fator importante na determinação das complicações das vias aéreas. Então, é considerado que a incidência das complicações relacionadas à intubação traqueal aumenta consideravelmente a partir do 7º dia de intubação, que é quando uma indicação de traqueostomia passa a ser discutida. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a atuação da fonoaudiologia hospitalar, que é uma área que atua com o paciente ainda no leito, de forma precoce, preventiva, intensiva, pré- e pós-cirúrgica, dando respaldo técnico e prático à equipe interdisciplinar em que também atua com o paciente. E também vai esclarecer que o objetivo maior é impedir ou diminuir as sequelas nas formas de comunicação que a patologia base possa deixar. Então, a intervenção fonoaudiológica vai se iniciar tão logo os sintomas vitais do paciente estejam restabelecidos pela equipe médica que também o assiste. O profissional especialista em fonoaudiologia hospitalar está apto a realizar triagem, avaliação, diagnóstico, prognóstico, terapia, gerenciamento, encaminhamento e orientações dos aspectos da comunicação, deglutição, equilíbrio e outros procedimentos de competência do fonoaudiólogo, de acordo com a doença base do paciente no âmbito hospitalar. Ele também vai realizar aspiração das vias aéreas, manejo de traqueostomia, onde vai ter uma higienização, e ele vai orientar a equipe e os cuidadores sobre a higienização de cânula, manipulação do cuff e a adaptação de válvulas fonatórias e de deglutição, além de ser inserido nas adaptações de próteses traqueoesofágicas, manejar traqueostomias com ou sem fenestras, de acordo com a necessidade de decanulação. Também vai prescrever consistência de alimentos e espessantes, realizar videofluoroscopias da deglutição e acompanhar e realizar a parte funcional da nasofibrolaringoscopia da deglutição e da voz. Ele vai construir e aplicar protocolos clínicos e indicadores de qualidade e também aplicar os princípios de biossegurança no ambiente hospitalar. Na enfermaria, o papel do fonoaudiólogo é gerenciar a alimentação dos pacientes. Então, após a retirada do tubo, diante da melhora do paciente, vai ser possível ter uma avaliação da deglutição para verificar as condições de se iniciar uma alimentação por boca, visto que durante a intubação, o paciente se alimentava via sonda alimentar. O período prolongado de intubação pode gerar uma redução da sensibilidade e da força das estruturas da boca, faringe e laringe, que traz riscos de engasgo e broncoaspiração, que é quando o alimento vai parar nos pulmões. É também utilizado bloqueadores musculares ou sedativos durante esse período de intubação, que contribui para uma hipotrofia e fraqueza dos músculos da deglutição. A terapia fonoaudiológica visa o fortalecimento muscular, que melhora a sensibilidade e coordenação da deglutição e a respiração. A falta de uso da musculatura das pregas vocais, devido a esse período prolongado de intubação, associado ou não a lesões das pregas vocais, pode gerar alterações na voz. Então, o fonoaudiólogo, em ambiente hospitalar, em conjunto com outros profissionais da equipe, especialmente o terapeuta ocupacional, ele deve incentivar o uso da comunicação alternativa quando necessário, que é quando o paciente está alerta, mas ele não consegue se comunicar através da fala. A intervenção interdisciplinar é importante durante o trabalho que se realiza com o paciente, para que aconteça e se desenvolva da melhor forma possível. Os profissionais que estão envolvidos no caso, eles devem manter uma comunicação e discutir o caso sempre que possível. Antes, eu gostaria de retomar os princípios básicos do SUS, que são construídos em 3 pilares. São eles: universalização, equidade e integralidade. Quando é possível realizar o trabalho através de uma equipe multiprofissional, nós estamos garantindo um desses princípios, que é a integralidade. A equipe multiprofissional ela deve ser formada por profissionais de diversas áreas, tais como médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e farmacêuticos.
Esses profissionais eles devem atuar de maneira colaborativa e articulada, com o intuito de prestar toda a assistência que o paciente necessita. Silva e seus colaboradores trouxeram uma frase que eu achei bem interessante. É assim: cada profissional, em sua linha de saber, é essencial no caminho para solucionar o problema em questão, tanto na área de pesquisa quanto de intervenção direta ao paciente. Aqui eu vou apresentar alguns dos profissionais que trabalham na equipe multiprofissional do Covid-19 e algumas funções que eles desempenham. Primeiro eu vou começar com a enfermagem. Além do trabalho que ela realiza no atendimento direto ao paciente internado, a equipe de enfermagem é responsável por detectar precocemente os casos suspeitos e avaliar os casos confirmados. Eles também aplicam protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde vinculados à pandemia. Atuam também em ações educativas em saúde e divulgação de informações seguras e relevantes. Colaboram com medidas de vigilância e controle epidemiológico, por meio de notificações. A equipe de fisioterapia, ela atua monitorando e intervindo quando ocorrem quadros de problemas respiratórios agudos, subagudos e crônicos. Nos casos de ventilação mecânica espontânea e mecânica invasiva e não invasiva, além de proporcionar recuperação da mobilidade e da capacidade funcional dos pacientes, melhorando a qualidade de vida desses. A equipe de fonoaudiologia, ela já atua na reabilitação da deglutição dos pacientes, para garantir uma alimentação oral segura, além da reabilitação da voz. Ela trabalha também com neonatos, para certificar a manutenção do aleitamento materno, mesmo no caso de mãe infectada, com toda a proteção e adequação que é necessária. A equipe de nutrição, ela atua com o objetivo de manter ou recuperar o estado nutricional do paciente, com foco na prevenção dessa desnutrição, modulação da cascata inflamatória e da imunidade através de nutrientes com potencial anti-inflamatório e imunomodulador. A equipe de farmácia, ela atua monitorando as interações medicamentosas, mantendo a atenção a possíveis reações adversas, observando a necessidade de substituição de medicamentos ou boa interação entre eles para a melhora do quadro do paciente e gerenciamento de possíveis riscos. Aqui eu trouxe um exemplo de um procedimento realizado em equipe. Eu trouxe a decanulação. Quando é feita a avaliação e é observada a possibilidade de realizar a retirada da traqueostomia, a equipe deve seguir um determinado protocolo para o procedimento. Considerando a complexidade e peculiaridade do processo da decanulação, alguns estudos apresentam a importância da atuação conjunta de fisioterapeutas e fonoaudiólogos no processo de decanulação. É responsabilidade do fisioterapeuta realizar fisioterapia respiratória para iniciar o processo de decanulação. Além disso, eles devem também verificar a cânula de traqueostomia, o sistema de oxigênio e o tubo de traqueostomia, bem como discutir questões diárias de cuidado da traqueostomia com a equipe de enfermagem, com o paciente e com seus familiares. Ao fonoaudiólogo cabe desinsuflar o cuff. Se o paciente tolerar o cuff desinsuflado, ele deve realizar a oclusão digital do tubo ou por meio da válvula de fala, estendendo os intervalos com o cuff desinsuflado diariamente, até o paciente tolerar no mínimo 20 minutos. Associado à estimulação de deglutição, voz, tosse e manejo de secreções. Cabe também ao fonoaudiólogo avaliar a capacidade do paciente de adaptar a válvula de fala, ou seja, a gente tem que avaliar o nível de consciência, de proteção de via aérea, o nível de fonação, o manejo de secreções. Além disso, devemos realizar recomendações a respeito do uso da válvula de fala e estratégias de comunicação. A interação entre o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo permite diminuir o tempo de traqueostomia, acelerando o desmame, tornando-o mais seguro para o paciente, com menor risco de insucesso e complicações. Trouxe também o tema relacionado à dieta. Nesse caso, a equipe envolvida no processo é o nutricionista e o fonoaudiólogo. Aqui, o fonoaudiólogo busca garantir uma alimentação segura, orientando os pacientes com dificuldade de deglutição a ingerirem os alimentos nas consistências mais adequadas para cada caso. Várias são as consistências alimentares utilizadas na prática clínica hospitalar. Em caso de dieta interal exclusiva, o fonoaudiólogo avalia a possibilidade de retorno da alimentação por via oral, por meio de avaliação clínica com protocolos pré-definidos.
sugerindo volume e consistência. A avaliação clínica, ela pode ser complementada por meio de avaliação instrumental, onde é feita videoendoscopia e videofluoroscopia, quando necessário. No caso dos pacientes traqueostomizados, é feito o Blue Dye Test, antes de considerar a oferta de alimento por via oral. Primeiro, o paciente ele deve ser aspirado, antes do procedimento, por alguém da equipe. Em seguida, é ofertado 3 ml do corante azul. Novas aspirações periódicas nas próximas 24 horas são feitas. Se não saiu azul, o teste é positivo. Se sair azul, o teste é negativo. O fonoaudiólogo atua em conjunto e em sintonia com a equipe de nutrição. Eles são responsáveis por adequar a dieta do paciente à consistência alimentar liberada pelo fonoaudiólogo, preservando seu estado nutricional e o prazer que costuma se associar à alimentação, sendo um belo exemplo da importância entre a equipe interdisciplinar. Bom, para finalizar o nosso curso, vou apresentar brevemente o caso clínico de um paciente que foi encaminhado para o ambulatório de voz do Hospital Universitário após a alta hospitalar decorrente de Covid-19. Vamos identificar o paciente como WLC, que é um homem de 34 anos, e ele compareceu com a seguinte queixa: só essa rouquidão, que ainda não está 100%, tenho sensação de catarro e tenho que escarrar. E a procedência dele é pós-Covid-19. Em relação ao histórico dele, ele começou com sintoma de fraqueza global e coletou um RT-PCR que deu positivo no dia 25 de fevereiro, procurou a UPA do Bandeirante, onde foi verificada uma queda de saturação. Então, ele foi internado, entubado e transferido para o hospital de base. Então, ele teve um quadro de pneumonia por SARS-CoV-2, evoluindo com a forma grave da doença. Em março, ele teve uma falha de extubação e acabou evoluindo com uma pneumonia broncoaspirativa e possível barotrauma associado à ventilação mecânica, necessitando ser traqueostomizado. Aí, após a antibiótico terapia, que terminou no dia 5 de abril, ele teve uma evolução do quadro clínico e veio aqui para HUB, sendo admitido no CPA no dia 6 de abril, e ele permaneceu aqui até a alta hospitalar definitiva, até o dia 21 de abril. Durante o período de internação, ele apresentou um quadro de disfagia e disfonia, usando sonda nasointeral exclusiva e a traqueostomia. Durante a internação, com a atuação da equipe multi, foi feito o desmame da tráqueo e realimentação da alimentação por via oral, com a participação da equipe da fonoaudiologia. Então, ele teve um acompanhamento fonoaudiológico durante a internação no HUB, com melhora da deglutição e da qualidade vocal, sendo que no ato da alta hospitalar ele foi para casa já sem a traqueostomia, em fase de cicatrização, e com alimentação via oral na consistência líquida pastosa. Aqui é uma imagem das pregas vocais durante o exame de videoendoscopia da deglutição, que ele realizou no dia 20 de abril. Aqui a gente está vendo uma visão superior da laringe, com nasofibroscópio. Aqui estão as pregas vocais, e a gente observa uma redução de mobilidade, aqui do lado esquerdo, o que provavelmente é o fator desencadeante da alteração vocal dele nesse momento. Então, no dia 1º de junho, ele compareceu para a primeira consulta no ambulatório de voz da unidade de reabilitação. Ele se encontra afastado pelo INSS ainda do trabalho, e ele se queixa, além das questões vocais, de um desconforto respiratório persistente. Então, ele acabou realizando uma fibrobroncoscopia no final de maio e foi identificado presença de discreto anel estenótico em meia-lua inferior esquerda, comprometendo menos de 10% do lúmen e sinais endoscópicos de traqueite. Então, não tinha indicação cirúrgica, mas aí ele realizou um tratamento medicamentoso para tratar a inflamação. Ele se queixou de tosse seca, pigarro, cansaço ao falar e falta de ar ao falar. De forma concomitante, ele estava realizando reabilitação motora e pulmonar com fisioterapia. Ele nega o uso profissional da voz,
nega o uso de cigarro, consumo de álcool e também nega outros problemas de saúde. Foi feita uma avaliação de voz, e eu vou tocar a voz dele para a gente conversar sobre os achados. Essa aqui é a emissão da vogal sustentada A. E aqui é uma contagem de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o que a gente observa não é uma alteração muito evidente. Então, ele tem uma rugosidade, que seria uma regularidade na voz, como se fosse uma rouquidão, e soprosidade, que é uma emissão de ar que a gente consegue escutar junto com a voz, mas em grau leve. Também um leve esforço na emissão da voz, uma tensãozinha em grau leve. A ressonância laringofaríngea, que dá essa sensação de um som um pouco abafado. O pitch, que é o tanto que a voz é grave ou aguda, né? Normal para sexo e idade. A intensidade da voz um pouco reduzida. Registro modal. Inteligibilidade, entonação, velocidade de fala, tudo normal. Articulação levemente imprecisa. E ele apresenta a capacidade de modular a voz, tanto para agudo, para o grave, para o forte e para o fraco. A gente realiza na clínica vocal uma avaliação que é chamada de tempos máximos de fonação, onde a gente solicita algumas emissões para o paciente e ele tem que sustentar essa emissão o máximo de tempo que ele conseguir. O valor normal para homens é de 20 segundos, então a gente observa que nas vogais A, U e I, os valores estão um pouco rebaixados. Aqui no som do S, que é o S, que avalia unicamente o suporte respiratório, deu 19 segundos, que a gente pode considerar normal. No som do Z, 17 segundos, e aí a gente faz uma relação, que é uma divisão entre S e Z, que dá próximo de 1, o que sugere que ele tenha uma eficiência no fechamento das pregas vocais. Em relação aos números, o tempo foi de 19 segundos. Então, quando a gente compara o tempo dos números com o tempo das vogais, como o tempo dos números está bem maior, a gente diz que ele tem uma tensão no mecanismo de fala. Então, ele acaba botando um pouco de esforço durante a fala. Também foi aplicado um protocolo de autoavaliação que chama Escala de Sintomas Vocais. Nesse protocolo, ele avaliou a voz como sendo boa. E o score total de 23 pontos, ele está acima da nota de corte para o que é considerado normal, e ele tem mais pontuação em relação à limitação relacionada, uma limitação de atividades relacionadas à voz. Ele não tem sintomas emocionais e tem só um score de 5 em relação a sintomas físicos. Em relação à respiração, ele tem uma respiração mais superior. Na ausência de fala, respira pelo nariz, e respiração oronasal durante a fala, que é normal, mas também uma respiração mais superior aqui com elevação do externo. A coordenação entre fala e respiração também inadequada. Então, o plano terapêutico dele, a gente tem o objetivo de melhorar a qualidade vocal, e aí, para a gente saber como é que estava a condição laríngea dele, a gente pediu para repetir o exame laringológico, e ele fez uma videolaringoscopia no ambulatório de otorrino, que foi observado sinais de edema difuso. Aqui a gente vê um pouco de edema nas pregas vocais, sinais de inflamação. E o diagnóstico otorrinolaringológico foi de uma cordite. Então, ele passou por tratamento medicamentoso e retornou ao ambulatório para dar início à terapia de voz, tá? Então, de novo, objetivo melhorar a qualidade vocal, reduzir os sintomas vocais associados, que são os sintomas relativos à escala de sintomas vocais,
Melhorar a eficiência vocal, adequar a coordenação pneumofono-articulatória, que seria essa coordenação entre respiração e fala. E os exercícios realizados foram, primeiro, a fotobiomodulação, com o objetivo de ajudar na redução desse edema, com laser de baixa potência em região de prega vocal. Usamos o Respiron, que trabalha com função pulmonar, então ele faz uma inspiração profunda com o aparelho, e essas bolinhas aqui tem que levantar, e a gente está trabalhando com expansão pulmonar. A firmeza glótica, que é um exercício que faz... que tem o objetivo de aproximar pregas vocais e dar mais eficiência para a vibração. Vibração dos lábios, que seria um... E, por último, um tubo flexível imerso em água, que é um tubo de silicone de mais ou menos 35 centímetros de comprimento. A gente coloca ele na água e o paciente sopra fazendo borbulhas na água, também para melhorar a voz. Aqui eu vou colocar para vocês um pré-pós imediato, tá? De uma sessão de terapia, onde a gente vai observar, ele vai fazer a contagem de números de 1 a 10, mais a vogal A, antes, e logo em seguida vai ser a contagem de números e a vogal A depois da sessão. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que a gente observa é que ele ganhou um pouco mais de projeção, houve uma diminuição da rouquidão, embora ainda esteja rouca, e assim a gente vai conseguindo resultado mais a longo prazo. Gostaria de comentar também, que eu acabei não comentando, que aqui no exame ele já apresenta recuperação da mobilidade da prega vocal esquerda, que no exame anterior estava com mobilidade reduzida. Tá? Então, o que a gente está vendo mesmo é a cordite, sinais de inflamação na região da laringe. O paciente estava evoluindo bem em terapia, tanto com fono quanto com físio, mas o atendimento precisou ser interrompido porque ele teve uma piora no quadro respiratório, apresentou um quadro de dispneia bastante intenso e passou por uma nova internação, onde ele teve que refazer a traqueostomia, porque ele está com um quadro inflamatório agudo bastante importante, com obstrução de vias aéreas, e está passando por corticoterapia. Então, ele vai ser reavaliado daqui a 30 dias para a gente ver a possibilidade dele retomar o atendimento. Então, assim, a gente encerra o nosso curso. Para quem tiver interesse em ver as referências, é só apontar o celular para esse QR Code, que vai abrir o documento com todas as referências. Em caso de dúvidas, vocês podem mandar e-mail para ana.ribeiro@ibser.br. Então, agora está aí toda a nossa equipe. Queremos agradecer a atenção de todos e um ótimo dia para todo mundo.